Muito boa tarde, mais uma vez, a todos os que estão presentes, aos que nos acompanham pela internet ou pela televisão, também àqueles que estão na colunata. Vamos dar início à nossa catequese. Então, muitos de vós que estão aqui ou que estão então connosco pelos meios de comunicação já têm vindo noutros meses, outros poderá ser a primeira vez. Então eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é isto da devoção dos 5 primeiros sábados antes de avançar com o nosso programa. O nosso programa vai consistir então numa meia hora de catequese, que não faz parte destes pedidos de Nossa Senhora, é algo que fazemos no santuário, como também uma possibilidade de formação na mensagem de Fátima. E depois então teremos, na outra meia hora, em contexto de adoração eucarística, faremos a nossa meditação num dos mistérios do Rosário. Então a devoção dos 5 primeiros sábados consiste num dos pedidos de Nossa Senhora, que em 10 de dezembro de 1925 apareceu à irmã Lúcia, estava ela em Pontevedra, era religiosa doroteia em Pontevedra, na Galiza, e Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus. E ao mostrar mais uma vez o seu coração imaculado, cercado de espinhos, disse à irmã Lúcia: "Tu ao menos vê-de-me consolar." E explicou como é que ela o poderia fazer. Disse então que teria de, em 5 primeiros sábados seguidos, portanto durante 5 meses seguidos, fazer 4 coisas: rezar o terço, fazer 15 minutos de companhia a Nossa Senhora, meditando num dos mistérios do Rosário, comungar e confessar-se com uma intenção, a intenção de reparar o seu imaculado coração. E promete Nossa Senhora que, a quem o fizer, ela promete assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Isto é só uma explicação assim muito sumária. Convido todos os que ainda não leram a lerem essa aparição, é muito bela, e aí podem encontrar esta explicação um bocadinho melhor. Aqui então no santuário temos esta oportunidade de fazer todos os primeiros sábados esta devoção. Portanto, para quem está a começar, será este mês e os próximos 4 meses para completarem. Podem também continuar sempre a fazer. É sempre um hábito muito, muito bonito este de querermos reparar o coração da Nossa Senhora. Então vamos começar com a nossa catequese. Nós temos vindo a percorrer diferentes temáticas da mensagem de Fátima e neste ano iniciamos um percurso seguindo as aparições. Começamos nas aparições do anjo e hoje vamos nos dedicar à segunda aparição de Nossa Senhora, a aparição do dia 13 de junho de 1917. Nesta aparição,
que acontece na Cova da Iria, sabemos que, para além dos pastorinhos, já estariam presentes cerca de 50 a 60 pessoas que tomaram conhecimento que uma Senhora do Céu tinha aparecido no dia 13 de maio e iria voltar a aparecer. Então vieram porque também queriam ver esta Senhora, queriam estar presentes. Então a aparição começa com um diálogo entre Nossa Senhora e a irmã Lúcia, que era quem falava com Nossa Senhora, era sempre a jovem Lúcia, em que a Nossa Senhora lhes diz: quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço e que aprendam a ler. Depois direi mais o que quero. O diálogo continua e Nossa Senhora pede, não é? Pede isto e depois parece que chega a vez da Lúcia pedir. E o que é que a Lúcia pede? Queria pedir-lhe se nos podia levar para o céu. A resposta de Nossa Senhora é desconcertante. Neste dia 13 de junho, Nossa Senhora disse-lhe: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Depois de dizer isto, Nossa Senhora, durante o restante diálogo, vai dizer mais algumas coisas. Eu não vou aqui ler toda a aparição, está bem? Mas Nossa Senhora diz 3 coisas muito importantes acerca do seu coração imaculado. E hoje vamos falar muito deste coração imaculado de Maria. E o que é que Nossa Senhora diz acerca do seu coração? Olhem, diz que Deus quer a devoção a este imaculado coração, ao seu imaculado coração. Diz também Nossa Senhora que este coração será o refúgio e o caminho que nos conduzirá até Deus. Diz isto à Lúcia. E uma terceira coisa, diz que é um coração que está cercado de espinhos. Mostra o seu coração cercado de espinhos que quer reparação. Nós já vamos percorrer um bocadinho melhor também o texto em si, da aparição, algumas palavras mesmo de Nossa Senhora, mas começamos por aqui, está bem? 3 coisas que Nossa Senhora diz acerca do seu coração. Deus quer esta devoção, este coração é refúgio e caminho para Deus e está cercado de espinhos e quer reparação. Então, o primeiro ponto, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria. Sabem que o Papa Bento XVI, ainda quando era o cardeal Ratzinger, explicava no comentário à 3ª parte do segredo. Dizia assim: o coração imaculado é, segundo o Evangelho de Mateus, um coração que a partir de Deus chegou a uma perfeita unidade interior e, consequentemente, vê a Deus. Portanto, dizia Bento XVI, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é aproximar-se dessa atitude do coração, no qual o fiat, que é que ele seja feito à vossa vontade, se torna o centro conformador de toda a existência. Então, Bento XVI explica-nos assim, muito sucintamente, o que é isso de um coração imaculado, para depois nos explicar o que é a devoção ao coração imaculado. Um coração imaculado, ou seja, sem mancha, é um coração que chegou à perfeita unidade interior e que vê a Deus. Isto é o coração imaculado. O coração de Maria é, portanto, modelo de unidade para nós e, simultaneamente, é um coração que nos fala de Deus, que vê. Jesus, que é em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, permite que ela, a mãe, seja semelhante a ele nessa imaculidade do coração. Sabem que na Sagrada Escritura é muito claro que o vocábulo coração está na base de toda a relação religiosa ou moral do homem com Deus. A palavra coração é princípio de vida, memória, pensamento, vontade, interioridade. É isto que quer dizer na Sagrada Escritura quando se diz a palavra coração. Os textos do Antigo Testamento sobre o coração novo, sobre esta expressão, juntamente com muitos outros, fazem do coração a sede do encontro com Deus. Isto é o coração. Ora, o coração de Maria é ícone dessa relação íntima que ela tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O seu coração guarda em primeira mão todos os acontecimentos da vida de Jesus. Podemos dizer que o coração de Maria, segundo as fontes evangélicas, aparece então como o berço de toda a meditação cristã sobre os mistérios da vida de Jesus,
porque é o primeiro coração que guarda e medita sobre esses mistérios. Um autor, José Cristo Rei Paredes, esclarece: procuramos contemplar o coração imaculado de Maria em chave teológica, mais do que puramente mariana. De facto, o mais importante é descobrir nesse coração humano o reflexo e a imagem melhor do coração de Deus. É isso que encontramos no coração de Maria. E dizia-nos então o Santo Padre Bento XVI que a devoção a este coração consiste em termos as mesmas atitudes que Maria, ou seja, um sim constante a Deus, que se torna marca da nossa identidade de cristãos, um viver centrados em Deus e na sua vontade. E isto implica, antes de mais, uma vida de oração. Como nos diz um autor, esse é o dinamismo do coração de Maria, que vive, que bate num ritmo salmódico de louvor a Deus. Então a oração, podemos dizer, que é esse espaço de contemplação. Víamos que o coração de Maria vê a Deus porque está em permanente oração, porque a oração é ver a Deus. Então a oração é esse espaço de contemplação do rosto de Deus, que Ele é que toma a iniciativa de se revelar. A oração é o lugar onde se vai forjando essa tal unidade interior de que o coração de Maria é modelo. Então é como se, ao querer a devoção ao coração de Maria, Deus nos esteja a pedir, talvez, que na relação filial com Nossa Senhora, na vivência desta amizade de filhos com Maria, vamos adquirindo os seus hábitos, as suas atitudes. E quais são essas atitudes? Antes de mais, viver centrados em Deus, na sua vontade, deixando que o nosso coração bata ao ritmo de Deus. Sabem quando os filhos são parecidos com os pais? Quando nós dizemos sobre alguém, tu sais mesmo à tua mãe. É isto que nós, como cristãos, como também devotos do coração de Maria, Deus queira que digam isso de nós, que parecidos que somos com o coração de Maria. Penso que é isto que Deus quer quando quer a devoção a este coração, que sejamos parecidos com ela, filhos parecidos com esta mãe. Precisamos então, para isso, de nos encontrarmos com ela, para adquirirmos o modo de ser do seu coração e deixar que se torne também o nosso coração imaculado como o dela. Em junho de 1917, o que Nossa Senhora pedia àquelas 3 crianças, nesse encontro que eles têm com ela, lembram-se que eu disse quais são as coisas que ela pede? Que venhais aqui em cada dia 13, que rezeis o terço e que aprendam a ler. Então que a devoção ao coração imaculado de Maria se concretize em nós nessa procura de responder aos seus pedidos. Sei que não podemos se calhar vir aqui todos os dias 13, mas podemos ir ter com ela frequentemente, todos os dias. Podemos rezar o nosso terço todos os dias. E aí estamos-nos a encontrar com ela, que é o seu pedido mais insistente em Fátima. E pela oração também nós podemos ver a Deus, abrir-lhe a porta da vida e do coração. E este pedido que Nossa Senhora fez aos pastorinhos que aprendessem a ler, como é que nós podemos responder a isso? Olhem, talvez possamos aprender a ler a nossa vida segundo o olhar de Deus, procurando um sentido, procurando ler a vida a partir da palavra da Escritura, por exemplo. Talvez possamos responder assim e assim irmos crescendo nesta devoção ao coração imaculado de Maria, como Deus quer, e possamos também nos tornarmos mais parecidos com ela, filhos que saem à mãe. Então, no segundo ponto, este coração, como eu dizia que Nossa Senhora disse nesta aparição de junho, é um coração que é refúgio e é caminho para Deus. E é portador de luz deste caminho, ilumina o caminho e de paz, e por isso é refúgio. Penso que, ou pelo menos a mim, impressiona-me sempre o que acontece na aparição de junho. A descrição da Lúcia, que eu já disse, de certa maneira, é então que se inicia aquele diálogo e sabemos que a Lúcia então pede para ela os levar para o céu. E quando Nossa Senhora diz que leva o Francisco e a Jacinta e que ela ainda fica cá, a Lúcia fica triste. E Nossa Senhora garante-lhe: eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Depois conta a Lúcia que
isto vou citá-la, foi no momento em que disse estas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, que parecia estarem-lhe cravados. Então, vemos que há o reflexo daquela luz, cada aparição de Nossa Senhora é muito cheia de luz, e depois Nossa Senhora mostra o seu coração cercado de espinhos. Não sei o que é que acham sobre esta imagem, mas eu penso que ao lermos esta aparição, a imagem que mais nos fica é a imagem deste coração cercado de espinhos. E daí que se tenha fixado muito esta imagem também como uma das imagens típicas de Nossa Senhora de Fátima. Temos a imagem da Capelinha das Aparições, temos a imagem peregrina, que está aqui nesta basílica, e temos a imagem do Coração Imaculado. Mas reparemos em qual é que é a imagem que fica na mente do pequeno Francisco. E lembro que ele não conseguia ouvir o que dizia o anjo e Nossa Senhora. Não conseguia ouvir. E depois, a dada altura, depois da aparição de junho, era o que ele fazia sempre depois das aparições, ia perguntar à Lúcia e à Jacinta o que é que o anjo disse, o que é que Nossa Senhora disse. E então, pergunta assim o Francisco, vejam bem qual é a imagem que fica na mente do Francisco. É o que ele pergunta à Lúcia. Para que estava Nossa Senhora com um coração na mão, espalhando pelo mundo essa luz tão grande que é Deus? Estão a ver, não sei se repararam, mas o que permanece na mente do Francisco não são tanto os espinhos, não é o coração cercado de espinhos, mas é mais, parece-me, a missão desse coração, espalhar pelo mundo essa luz tão grande que é Deus. É o que o Francisco vê, um coração a espalhar uma luz tão grande. Ele não fixa tanto os espinhos, fixa essa luz que sai do coração de Nossa Senhora. De facto, a luz que é Deus transborda do coração imaculado de Maria, desse coração que é um coração ferido, aberto como o do seu filho. O seu coração irradia esta luz que é Deus pelo mundo. A luz de Fátima é esta luz que é Deus, é uma luz que penetra no peito, que faz ver em Deus, que revela, que ilumina a realidade, nós próprios e o futuro. O Francisco exclamava acerca das reações que ia vendo nas pessoas que os procuravam. É muito curioso o que diz o Francisco. Esta gente fica tão contente só por a gente lhe dizer que Nossa Senhora mandou rezar o terço e que aprendesses a ler. O que seria se soubessem o que ela nos mostrou em Deus, no seu imaculado coração, nessa luz tão grande? Mas isso é segredo, não se lhes diz, é melhor que ninguém o saiba, dizia o Francisco. O que seria se soubessem o que ela nos mostra neste coração? E agora nós podemos dizer ao Francisco, nós sabemos um bocadinho, nós também sabemos, porque Nossa Senhora também nos leva a essa relação com ela, também nos mostra o que está no seu coração, e que é o seu Filho Jesus, que é este Deus. Então a Senhora mais brilhante do que o sol é, portanto, a grande portadora da luz, que revela o próprio Deus no seu coração e é dispensadora dessa luz. Há um autor que diz que, na perspectiva de uma antropologia arcaica, o coração é como a luz irradiante do sol, de uma iluminação imediata, em contraste com o caráter lunar, ou mediado, não é? Do pensar cerebral, mera claridade reflexa já não intuitiva. Ou seja, nesta tal antropologia arcaica, o coração seria mais inteligente do que o cérebro, mais importante do que o cérebro, pois tem uma inteligência intuitiva, representa a sabedoria, que é mais do que a inteligência cerebral. Escreve este autor que, tal como a luz do sol é direta, também a inteligência cordial do coração exprime essa intuitividade sapiencial iluminativa, enquanto o pensamento cerebral é tão indireto no seu brilho como a claridade lunar. De alguma maneira, o facto de que Deus tenha querido
chegar até nós como esta luz através do coração de Maria, que é o que acontece em Fátima. Podíamos dizer, porque é que Deus quer chegar através de nós, através do coração de Maria? Talvez isto nos possa indicar que nela, em Maria, e neste coração, no seu coração imaculado, não temos apenas o reflexo, um mero reflexo desta luz de Deus, mas a partir do seu coração vemos um Deus que é amado, que é adorado, que é obedecido, que é conhecido por ela. Estão a ver a diferença? Não é só um reflexo da luz, mas ao olharmos para o coração dela, vemos Deus nessa luz e vemos esse Deus amado, conhecido, obedecido por Maria. É isto que vemos ao vermos esta luz através do seu coração. Então, por isso, esse coração é caminho iluminado para Deus. Podemos confiar nele, sustentarmos-nos nele, deixarmos-nos conduzir por ele. E o coração de Maria, como eu dizia, mostra-se também como refúgio, ou seja, como lugar de paz. A Jacinta recomendava, a determinada altura, que, a todos nós, peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. Termos esta paz de coração, a paz nas famílias, a paz no mundo, é talvez das maiores bênçãos que podemos receber. Nós somos chamados a rezar pela paz e a transportar a paz. O que significa isto? Dar esperança, ser reconciliadores, pacificadores, misericordiosos, sermos próximos uns dos outros. Nós podemos ser para os outros, começando por aqueles que estão ao nosso lado, essa fonte de paz. Alguém com quem se gosta de estar, alguém que sabe ter a palavra certa, a palavra rezada, a palavra sábia, numa outra situação e que pode resgatar alguém do mal ou do desespero. Isto é o coração imaculado de Maria para nós. Portanto, nós não precisamos de ser os mais bem-sucedidos ou os mais conceituados. Precisamos, se calhar, e é isto que aqui Deus nos convida em Fátima, de ser parecidos com o coração de Nossa Senhora, de ser parecidos com ela, sábios, profundos, pessoas que transportam o Senhor e a sua luz e a sua paz, tal como ela. No terceiro ponto, então, aquilo que Nossa Senhora mostrou, o seu coração cercado de espinhos. De facto, o coração imaculado de Maria é um coração que está ferido, que está cercado de espinhos. E pede reparação. Ora, isto é o coração de uma mãe que está junto à cruz dos seus filhos. Sabemos que Nossa Senhora é nossa mãe. Assim Jesus nos concedeu na cruz e nós somos seus filhos e filhas. Então agora convido-vos a olhar para as aparições de Fátima, para o conjunto das aparições. Eu não vou aqui descrever todas, obviamente, mas só dizer-vos isto, que há apenas 2 ocasiões em que Nossa Senhora trata a Lúcia por filha. Minha filha, filha. Foi na aparição de junho de 1917 e foi na aparição de Pontevedra, em que ela pede a devoção dos primeiros sábados, a 10 de dezembro de 1925. É nestas 2 aparições. E curiosamente, também são só nestas 2 aparições, também é só nestas 2 aparições que Nossa Senhora mostra o seu coração cercado de espinhos. De alguma maneira, parece que a imagem deste coração explicita a relação maternal que ela tem para connosco. Estão a ver? Nas 2 aparições em que ela mostra o seu coração, chama a Lúcia de filha. E em Pontevedra é tão ternurento. Nossa Senhora diz, olha minha filha, olha minha filha. Então podemos ir ainda mais longe e dizer que o coração imaculado de Maria é ícone do amor maternal de Deus. Nela temos este manto de luz que nos quer cobrir, que é o nosso refúgio seguro, onde temos sempre lugar, todos nós, e por isso não é preciso termos medo de nada nesta vida, porque temos sempre aquele refúgio, nem das nossas inseguranças ou insuficiências. Ela é sempre este lugar, este dom de Deus, como refúgio para nós. Mas é preciso procurarmos ver melhor que tipo de relação maternal está aqui em jogo. Vejamos o episódio dos pastorinhos na prisão de Orém. Conta-nos a Lúcia que, enquanto interrogavam a Jacinta, o Francisco dizia à Lúcia com imensa paz e alegria: se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu, mas que bom, não me importa nada. E passado um momento de silêncio, dizia o Francisco:
Deus queira que a Jacinta não tenha medo. Vou rezar uma Ave Maria por ela. E sem mais tira o carapuço e reza. E o guarda que lá estava, ao vê-lo em atitude de oração, pergunta-lhe: que estás a dizer? E diz o Francisco: estou a rezar uma Ave Maria para que a Jacinta não tenha medo. O Francisco está tão ameaçado como a Lúcia e a Jacinta, mas não o vemos queixar-se e a dizer algo como porque é que Nossa Senhora não impediu disto acontecer. Se queria que fôssemos ter com ela, não é? Então Nossa Senhora tinha marcado o encontro dia 13 de agosto, mas não impede que eles sejam levados para a prisão de Eurém. Mas não vemos o Francisco com esse tipo de perguntas. Não vemos o Francisco a murmurar ou a revoltar-se com isto. Primeiro, ele vê mais longe, vê o céu, está contente, porque se nos matarem, que me importa, vou para o céu. E depois, ainda reza pela Jacinta. Realmente, Nossa Senhora não impede que eles sejam ameaçados, insultados, nem mesmo que venham a morrer. Tão novos, não é? Como sabemos, eles acabam por morrer pela fruto da gripe espanhola. De facto, a maternidade da qual Maria é aqui reflexo não é como às vezes podemos ver neste mundo. Ter Maria por mãe não é uma garantia de que não vamos sofrer, de que não vamos ter dificuldades, nem é nenhum tipo de sentimentalismo banal. Há um autor que dizia: é espiritualmente, por ela, Maria, ser quem é, que se pode descobrir assim também como mãe da humanidade e de cada um, não por transferência psicoanalisável, outros sim como libertadora desse medo da orfandade, desse infantilismo. Ou seja, por outras palavras, com a maternidade de Maria, Deus não quer como que dar-nos, estão a ver, um extra de maternidade para compensar algum tipo de carência afetiva que possamos ter. Não se trata de nos manter neste infantilismo doentio, por esse processo de transferência do papel de mãe para Maria. Em Fátima temos uma mãe que não tira, ou nem sempre tira, tudo o que são sofrimentos, não tira isto aos pastorinhos. Muito pelo contrário, Nossa Senhora vem perguntar à Jacinta se ela quer converter mais pecadores. E porque quer, então vai sofrer mais. Mas é uma mãe que garante: mas a graça de Deus será o vosso conforto. É uma mãe que liberta, que guia, que ensina a caminhar e que sofre connosco. Tem um coração ferido. E por nós, sofre connosco e por nós. Estimula a fraternidade, a responsabilidade, ao compromisso, a transformarmos o nosso sofrimento e as coisas mais difíceis da vida em oportunidades de reparação e de intercessão. Esta é a maternidade que podemos esperar de Nossa Senhora e aquela que somos também convidados a imitar enquanto Igreja. E o coração imaculado, cercado de espinhos, ilustra isto mesmo. Portanto, por um lado, sabemos que o coração imaculado de Maria é este refúgio, onde temos sempre lugar, onde encontramos a graça de Deus que é consolo para nós. Por outro lado, sabemos também que esta maternidade não é uma possibilidade de fuga mundi, não é? De fugir ao mundo ou aos sofrimentos. Não é um ficar na indiferença do nosso conforto, das nossas zonas de conforto, mas é exigente, quer levar-nos mais longe no caminho de santidade. Em Fátima vemos Maria como uma mãe que, mostrando o seu coração, nos estimula a atitude de reparação, que nos obriga a sair de nós. A Jacinta dizia a certa altura à Lúcia, pouco antes de ir para o hospital, dizia ela: já me falta pouco para ir para o céu. Tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no mundo a devoção do Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizeres isso, não te escondas. Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria, que lhes peçam a ela, que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o Coração Imaculado de Maria. Digamos nós também isto a toda a gente, como a Jacinta queria que a Lúcia fizesse. Neste mês do Coração de Jesus, mês de junho, vemos que o que Ele quer é que a seu lado se venere este Coração de Maria, que então para nós este coração portador da luz que é Deus, refúgio e, portanto,
este irradiador desta paz que vem de Deus e um coração que sofre connosco, que nos acompanha e que nos leva mais longe neste caminho de santidade. Então agora vamos aguardar a presença de Jesus, a Eucaristia, que vai ficar entre nós. Permaneçamos em oração nos nossos lugares ou nas nossas casas. Deixemos que o Senhor entre no nosso coração pela porta assim da oração e da adoração eucarística. Que Ele entre no nosso coração e no nosso pensamento. Aguardamos então. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o coração imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da perda e do encontro de Jesus no templo, o quinto mistério gozoso.
Do Evangelho segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe dizia-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então dizia-nos o texto que, terminados aqueles dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Este mistério começa assim, com um desencontro. Os pais de Jesus seguem pelo caminho de regresso a casa, enquanto Jesus fica em Jerusalém. E aqui começa o drama deste mistério, um dos momentos mais angustiantes da Virgem Maria e de São José. A Sagrada Família já tinha passado por momentos muito difíceis. Tiveram de fugir de Herodes e antes disso, no nascimento de Jesus, tiveram de pernoitar num estábulo, pois não tinham sítio onde ficar. Mas agora, aos 12 anos de Jesus, deparavam-se com este outro tipo de dificuldade, talvez mais acutilante, pois não era algo que vinha do exterior, mas era algo que os dividia por dentro, que tocava na unidade da própria família. Podiam perder tudo, mas o pior era perderem-se uns dos outros. Talvez todos nós já tenhamos passado por experiências semelhantes. Talvez já tenhamos sentido a angústia de perdermos alguém que amamos, ou a dor de não podermos estar, ou ver, ou ouvir aqueles que nos são queridos. Podemos então imaginar o que terão sentido Maria e José. Este episódio lembra-nos também as vezes em que nos perdemos do próprio Deus, em que nos colocamos à distância ou simplesmente não o sentimos perto. São, sem dúvida, momentos duros, difíceis, mas são também oportunidades. Cada perda, cada infortúnio que a vida nos pode trazer é um momento de mudar de direção, de mudar de rumo, ou seja, de conversão. Até os momentos de aparente fracasso ou as horas em que nos toca a doença ou qualquer tipo de sofrimento podem ser horas de crescer na relação com este Deus que se faz um como nós e nunca nos abandona. Por vezes tratam-se de momentos em que é preciso voltar atrás, ou seja, lembrar os lugares de onde partimos ou voltar a partir. Ir onde tudo começou e percorrer novamente o caminho, nem que seja com o coração, para perceber o que Deus vai fazendo na minha vida e encontrar um sentido para o que possa estar a viver no presente.
Os pastorinhos, mesmo depois das aparições, gostavam sempre de voltar à Loca do Cabeço, onde o anjo tinha aparecido, e à Cova da Iria. Lá iam rezar juntos muitas vezes. E quantas vezes a irmã Lúcia, na sua longa vida, não terá voltado com o coração àqueles lugares sagrados da sua infância? Quantas vezes não terá recordado e atualizado na sua vida aquele primeiro sim do dia 13 de maio de 1917? Quando nos sentirmos perdidos, longe dos que amamos ou longe de Deus, voltemos com o nosso coração aos lugares onde percebemos o amor de Deus e a sua presença na nossa história. Na Sagrada Escritura, na meditação do Evangelho, podemos sempre fazer isso, voltar à encarnação, à morte, à ressurreição de Jesus. Então aqui, diante de Jesus, presente na hóstia consagrada, pensemos: como é que eu tenho feito memória das graças que Deus me concede? Como recorro à Sagrada Escritura para lembrar e atualizar na minha vida o que Jesus fez e faz por mim? Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a viver cada perda como uma oportunidade. Jesus, que eu te encontre dentro de mim. Dizia o texto: 3 dias depois encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Os pais de Jesus encontram-no no templo, depois de muito o procurarem. É preciso que saibamos procurar Jesus. Ele deixa-se encontrar sempre, por quem o procura. Por vezes surpreende-nos, como surpreendeu a Maria e a José. No passado dia 3 de junho, celebrávamos a solenidade do Corpo de Deus, em que celebramos especialmente a presença de Jesus no pão consagrado na Eucaristia. Com efeito, aí podemos sempre encontrá-lo de forma surpreendente. Como é possível que Deus, que é tão grande, caiba num sacrário tão pequeno? Como é que se faz pão para nós,
consumível e ao mesmo tempo incorruptível, tão acessível, tão simples, tão perto. Parece improvável que Deus tenha querido permanecer conosco em corpo de forma tão simples e silenciosa. Mas foi o próprio Jesus que nos disse: "Este é o meu corpo entregue por vós." Há uma oração muito antiga que reza assim: "Adoro-te com amor, Deus escondido, que sob estas espécies és presente. Dou-te o meu coração eternamente em tua contemplação desfalecido. Na cruz está oculta a divindade, aqui também o está a humanidade. Contudo eu creio e o confesso que ambas estão aqui na realidade. A humanidade e a divindade de Jesus estão presentes nestas espécies eucarísticas, nesta hóstia que adoramos. Aqui Ele nos fala e nos ouve, como fazia com os doutores da lei no templo aos 12 anos. Recorramos ao sacrário, onde encontramos Jesus na sua presença real, em corpo, como celebramos no dia do corpo de Deus. Ali podemos sempre encontrá-lo à nossa espera. Os santos pastorinhos compreenderam este mistério desde as aparições do anjo e não mais deixaram de procurar, encontrar e estar com Jesus escondido, como lhe chamavam. E estavam ali diante de Jesus muitas horas. O Francisco costumava dizer à prima Lúcia que fosse para a escola enquanto ele ficava a fazer companhia a Jesus no sacrário e escondia-se entre a pia batismal e o sacrário e ali permanecia horas e horas sem se cansar. E a Jacinta, mesmo doente, já em Lisboa, passava horas a fio com os olhos fixos no sacrário. Na adoração eucarística prolongamos o milagre que acontece em cada Eucaristia. Deus que se faz presente em corpo e se entrega por nós e a nós. No silêncio do nosso coração, pensemos: quando foi a última vez que fiz adoração eucarística? Será que posso encontrar-me mais vezes com Jesus presente em todos os sacrários da terra? Será que posso visitá-lo no sacrário da minha paróquia, da minha comunidade? Será que posso estar com ele mais vezes? E quando aí estou, diante de Jesus, como agora, será que lhe digo com todo o coração que creio nele, que o adoro, que espero nele e o amo? Converso com Jesus como um amigo e estou disposto a ouvi-lo? Pensemos.
Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, envia sobre nós o teu Espírito. Jesus, eu creio em ti. Dizia o texto, o relato do Evangelho: sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração e Jesus crescia. Este mistério começa por referir que Jesus tinha 12 anos e acaba dizendo que ele crescia em estatura, em sabedoria e graça, em submissão aos seus pais. A adolescência de Jesus é passada assim, na vida cotidiana escondida da casa de Nazaré. Trata-se de um período crítico do crescimento de alguém, quando começam a aparecer as inquietações sobre os afetos, o grupo, o sentido da vida, o futuro, define-se a personalidade, adquirem-se hábitos, constrói-se todo um estilo de ser entre erros e sucessos. Da adolescência de Jesus não sabemos muito senão isto, que foi passada como um período de crescimento a vários níveis, escondido, guardado, só totalmente no coração da mãe, que guardava todas estas coisas. Este processo de guardar refere-se ao mesmo processo de meditar no coração. Maria ia confrontando tudo com a palavra de Deus, com a sua vida, e ia esperando, pois certamente não compreendia muito do que se passava, mas confiava na ação de Deus. A ela competia ser mãe de Jesus, esposa casta de José, e assim o fez. Também conosco pode acontecer de não compreendermos muito do que Deus vai fazendo na nossa vida, mas compete-nos apenas ser e fazer o que é de acordo com o nosso estado de vida. Compete-nos dar o que podemos dar com generosidade de coração, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas comunidades, e Deus fará o resto. A partir da nossa fidelidade, Jesus irá crescer à nossa volta. Por outro lado, a partir deste mistério, compreendemos também como nos cabe proteger a vida de Deus em nós e naqueles de quem cuidamos. De facto, para que Jesus cresça em nós, precisamos de nos resguardar de todo o mal, precisamos guardar os nossos sentidos, o que vemos, o que ouvimos, o que experimentamos, para não nos expormos ao mal gratuitamente. E sabemos o quanto o mal por vezes nos envolve. Desde a maledicência em que podemos cair nas nossas conversas, até certos programas de televisão ou sites na internet, às vezes tão indecentes ou violentos e que hoje estão disponíveis a qualquer hora para qualquer pessoa. O pequeno Francisco era de facto um profeta quando dizia à prima e à irmã acerca de umas músicas mais banais que cantavam. Dizia o Francisco: não cantemos mais isso. Nosso Senhor de certo agora não gosta que cantemos essas coisas. Talvez hoje o Francisco nos dissesse a nós, relativamente a certas coisas que fazemos, ou vemos ou ouvimos, talvez nos dissesse que não vejamos essas coisas, que não ouçamos essas coisas, que de certo Nosso Senhor não gosta. Deixemos que Jesus tenha espaço no nosso coração e na nossa vida para crescer e encher de sentido e de graça todos os nossos dias. Também é bonito o testemunho da Lúcia acerca da sua primeira comunhão. Nela, a Lúcia pedia à Nossa Senhora que guardasse o seu coração todo só para Deus. Então, nos minutos de silêncio, pensemos: como posso guardar mais os meus sentidos para que Jesus tenha espaço para crescer em mim? A que é que tenho de renunciar? Confio-me, assim, neste desejo de que Jesus cresça em mim ao coração imaculado de Maria
É ela que guarda todas as coisas, tudo o que sou e que tenho no seu coração. Confio-lhe também este Jesus que quer crescer em mim e peço-lhe que guarde o meu coração para Deus, como a Lúcia. Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, conduz-nos à liberdade de coração. Jesus, que possas crescer sempre em nós. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos dais a graça de acreditar e proclamar que Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria e por nós morto na cruz, está presente no Santíssimo Sacramento, fazei-nos encontrar nesta fonte divina o fruto da eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração,
Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Então, um bom regresso às vossas casas, um bom mês do Coração de Jesus e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser.